entrou aqui. Carol, vamos ver se agora vai. Boa noite a todos. Tô vendo se agora funciona a nossa live. Carol, Agora acho que deu certo, né? eu acho que sim, Carol. Pois Putz, é, que feliz. eu mudei de lugar. Tá. Eu mudei de lugar, tô do lado do modem agora. E eu Ah, reiniciei o modem também. entendi. Bom, É que Carol, é o ali seguinte, então. fica um lugar. Oi? Oi, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá. Tô sim. Então, você quer que eu comece de novo? Então, Carol, é o seguinte, eu tô muito feliz que você insistiu, tá? Que eu sou insistente e persistente. Eu quero muito levar essa live hoje pro ar, porque ela vai ficar gravada tanto no Instagram quanto no YouTube. Independente se a gente tiver telespectador agora, por causa dos problemas técnicos que a gente teve, é muito importante para a gente ter essa live com você hoje. Então, novamente, Carol, eu peço para você, por favor, se apresentar. Tá. Vamos lá. Bom, eu sou Carolina Pauli Keves, fiz mestrado e doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. Durante a minha vida acadêmica, né, eu trabalhei no Pantanal, na minha iniciação científica, Sim, e depois eu trabalhei com os insetos aquáticos do Pantanal. E aí depois no meu mestrado, eu trabalhei com o uso de óleos essenciais para controle de pragas, né? Para a gente poder ter um controle de pragas de forma eficiente, com menor impacto ambiental. Esse era o objetivo do meu trabalho. E, e após isso, eu entrei no doutorado e aí eu mudei minha linha de pesquisa e comecei a trabalhar com serviços ecossistêmicos, né? Mais especificamente com serviços ecossistêmicos culturais. Então, sim. tem uma grande gama aí de conhecimentos, mas confesso que quando eu trabalhei no Pantanal era muito mais interessante do que tudo. Sim, sim, Bom, com certeza. então o Pantanal é um bioma encantador, né? É um bioma que traz uma inspiração muito grande e, e ele é controlado totalmente pelas águas, né? Então, Sim, dele está aqui no estado do Mato Grosso do Sul, né? Eu moro aqui no Mato Grosso do Sul, moro em Campo Grande, sou daqui de Campo Grande e, e a gente tem vivenciado um período intenso de seca por aqui, com pouquíssima chuva. Já era para estar chovendo, né? Nós nunca passamos por uma situação como essa, então já era para estar chovendo, mas nesse momento não está chovendo ainda. Então, caiu ontem uma chuva, mas nada significativo e nem que ajudasse também a diminuir as queimadas lá no Pantanal, né? sim. Então, Assim, uma pergunta com relação à chuva, tem uma pergunta interessante para você. Essa diminuição do índice de chuva que vem ocorrendo na região do Pantanal, ela tem alguma ligação com relação ao desmatamento da Amazônia? sim, a Amazônia, a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, eles estão todos, os biomas estão interligados, né? Sim, E a Amazônia tem uma quantidade de evapotranspiração muito grande, muito elevada. Então, conforme vai desmatando, a evapotranspiração também vai diminuindo. E diminuindo a quantidade de rios aéreos, que a gente chama, né? Então, essa quantidade de chuvas ela tem interferência direta tanto no sudeste, centro-oeste do país e também em outros lugares também, né? Lógico, com certeza. É, como, como a gente pode citar que a Amazônia ela não é o pulmão do mundo, né? Mas ela sim,
controla clima, ela controla clima, temperatura, chuva, enfim. Inclusive massas de ar que são levadas. Travou de novo aí, Celso? Eu tô te... Não, não travou não. Pode ir. Pode ir. Não travou. Maria. Não travou não. Você tá me ouvindo? Travou, mas tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo e tô te vendo. Não, então, eu tô te ouvindo. Pode continuar. Vai. Vamos lá. Então, essas... a quantidade de... O controle que a Amazônia tem sobre o clima, né? Ele Sim, é essencial. Então, assim, até invernos mais intensos na Europa, por exemplo, tem ligação direta com as chuvas da Amazônia, né? Com a temperatura sim. da Amazônia, matamento da Amazônia, enfim. Então, é de extrema importância que a gente mantenha essas florestas em pé. Tá, tem E uma coisa aí, importante. Vai, pode falar. como o Pantanal, ele tem... O Pantanal, ele é regido pelo volume da água, né? Então, Sim, a gente tem um período de cheia, né? Um período chuvoso, um período de cheia, um período da vazante e o período da seca. Então, tudo no Pantanal é regido pela água, né? Os animais e as plantas se adaptaram a esse fluxo da água, né? Eles são marcados por isso. Então, inclusive aves muitas vezes aproveitam para se alimentar quando começa a vazante, que os peixes começam a ficar ilhados, né? Vai sim, secando, então eles começam a ficar ilhados e as aves se aproveitam. Mas quando a chuva chega também como diz Manuel de Barros, né? Nós somos, quando cai a chuva, vem o festaral das aves. sim. Elas começam a se manifestar e se reproduzir também, enfim. Que é a época que elas também têm maior acesso a alimentos, né? Tudo isso é influenciado. E pela quantidade também de matéria orgânica, né? Que é acumulado no Pantanal. Sim, tem uma informação interessante que você passou de já hoje também, que o Pantanal ele não abrange só o Brasil também, não é o Carol? Sim, o Pantanal ele abrange o estado no Brasil, né? Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, maior parte no Mato Grosso do Sul, mas ele também tem uma parte dele no Paraguai e na Bolívia. Tem Sim, trechos dele. A maior parte está no Brasil, mas ainda assim a gente tem alguns pedaços, vamos dizer assim, algumas partes do bioma inserido no Paraguai e na Bolívia. sim, É importante frisar, né, que ainda há uma discussão sobre o Pantanal ser ou não ser um bioma, né, porque ele tem características de diversos outros biomas. Por exemplo, intermitências de Mata Atlântica, de cerrado, da própria característica da Amazônia, né? Então, tem lugares do Chaco Paraguaio, então, que são lugares mais secos, que têm mais característica de savana. Então, Pantanal tem essa característica de savana mesmo, mas tem essas intermitências de outros biomas. tem uma questão interessante que você falou de hoje que eu achei é um conhecimento novo para mim, que é com relação à planície e o planalto. Essa interação que você disse que tem entre os dois, que afeta diretamente o Pantanal. Isso daí eu achei fantástico a sua fala aquela hora. Sim, quando a gente fala de planície e planalto, a gente está dizendo que o planalto é a parte mais alta,
né? E a planície é onde se encontra o Pantanal. Por isso que nós falamos a planície pantaneira. Então, Uhum. a influência, quando a gente fala de Planalto, a gente está falando basicamente de Cerrado, né? E o Cerrado é um dos biomas em que mais tem aumentado o desmatamento, perda da biodiversidade, enfim. E tudo isso faz parte do carreamento de solo para dentro do Pantanal, né? Então, alguns rios, como o Rio Taquari, já formam arrombados, é o que eles chamam, tá? É uns desbarrancos pelo excesso de sedimento que está indo para dentro do Pantanal. E isso não interfere, isso interfere, né, diretamente na população local. Muitos ribeirinhos tiveram que sair dali de dentro. Uma coisa que é importante a gente frisar é que, como é utilizado muito o excesso de agrotóxicos e de fertilizante, isso acaba também influenciando, né, diretamente também no Pantanal, aumentando ou diminuindo a quantidade de matéria orgânica ali. O que é interessante a gente pensar é que muitas atividades dos ribeirinhos, né, elas já foram influenciadas pela perda de alguns rios. Um fato importantíssimo que a gente deve frisar é que nós temos hidrelétricas, né, que já foram instalados justamente por essa característica do Pantanal T, que é essa questão do planalto e da planície. Então, como forma um planalto aqui em cima e a planície aqui embaixo, a gente tem uma queda muito intensa, né? Uhum. E influencia diretamente na velocidade da água também. Então, conforme vai descendo, pode ser favorável para a instalação de hidrelétricas. Normalmente são PCHs, né, que são instaladas lá. Se eu não me engano, são 127 ou 122 que já foram instaladas no Pantanal, o que é também um problema muito grande, porque na fase reprodutiva dos peixes eles não conseguem voltar, né? O acúmulo de sedimento também não consegue descer, e o Pantanal ele é regido por essa característica, né? É pelo fluxo da água, pela quantidade de chuva que chega, que entra dentro do Pantanal. É triste dizer isso, mas em alguns milhões de anos o Pantanal não existirá mais. Não, não, não vai. Engraçado, eu nunca tinha pensado numa questão interessante, que o Pantanal ele tem uma função, por causa de tudo isso que você falou, de uma planície fértil também, né? Por causa que o Sim, sedimento que vem de cima que fertiliza. É mais ou menos o que acontece no Rio Nilo, lá no Egito Antigo, que você utilizava a beira do Nilo, na planície do Nilo, para fazer plantio, né? Na época da cheia vinha o sedimento, ó, ele ficava naquele lugar e depois, quando acabava a cheia, era feito o plantio. Eu nunca tinha feito essa linha de raciocínio entre os dois, sabe? sim. É, é justamente por causa dessa característica que o Pantanal tem, né? Por ele ser uma planície alagável, então ele recebe sedimento até dos Andes. Que Ele recebe, fantástico. até dos Andes ele recebe. Então, assim, todas as atividades no entorno, né, das serras, em cima, no Planalto, influenciam diretamente o Pantanal. Um fato, né, que é importante a gente ressaltar é que a principal atividade econômica do Pantanal é a área. Então, o que tem acontecido nesse momento? Os incêndios de grandes proporções pelo período de seca, que é natural no Pantanal, o período de seca, e é natural também acontecer o fogo. Porém, não é importante a gente frisar isso, que nessa proporção
perdeu 26% do bioma. Voltou para você? Você estava me ouvindo? Voltou. Agora voltou. Tá. Em que parte que eu parei? Perdemos 26% do bioma. Então tá, é a mesma coisa que eu tava falando, então. Então nós já perdemos cerca de 26% do bioma, né? E áreas, inclusive de grandes mamíferos como a onça-pintada, né? Já foram afetados e diversos outros animais também, né? Então, até animais de topo de cadeia como base da cadeia alimentar. Então, vegetação que foi queimada, animais que foram perdidos em grande quantidade. Então, o Pantanal, ele sofre muita pressão naturalmente, porque ele é um bioma em que ele recebe sedimentos, né? Então, como ele recebe sedimentos, a tendência dele, de fato, é desaparecer. Mas isso vai levar o quê? Milhões. Então, Travou de novo. o que acontece? Voltou? Voltou. Tá. Comentando o processo de assoreamento, vamos dizer assim, tá? Agora travou. Então tá. Vamos ver. Intensificando nesse processo. Os incêndios que aconteceram, ouvindo? Então, agora sim. Eu te ouvi, tá me ouvindo, tá? Antes eu não te ouvi. Hã? Agora eu te ouvi. Agora sim. Opa, voltou. Voltou. Socorro! Aí, agora voltou. Mas então E a gente Você falou que o Pantanal sofre pressões em vários sentidos. Boa noite, Robson. A gente está tentando aqui continuar. Se desligar a câmera não melhora, não? não sei. Porque Voltou agora de novo? agora estou te ouvindo, Tá. Então eu tá? vou continuar falando, Celso. Tá, tá bom. Mesmo eu travar ela, eu vou continuar falando. Tá bom. Vai. Então a gente Importante é sair a voz. Vamos lá. Então, a gente está intensificando esse processo de degradação do Pantanal, né? Sim, E no Pantanal, é importante a gente destacar que o Pantanal, ele tem características peculiares, né? É um patrimônio mundial, ele é considerado um patrimônio mundial, mas uma coisa que é importante a gente, como ele recebe influência de diferentes biomas, né, como a Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado e um pouco do Chaco também. Então, nós temos endêmicas do Pantanal. Temos diversas espécies, mas não espécies endêmicas. sim. Justamente por essa influência de biomas que nós temos. Então, essa perda de biodiversidade está sendo ameaçada por fatos de consumismo, né, pela questão de plantio de pastagens, por aí vai. Entendi. E tem uma questão interessante também, que como o Pantanal ele é uma grande planície, ele deveria ser considerado, eu acho que uma grande área de APP, né? Na verdade, uma grande área de preservação permanente, porque se ela é inteiramente alagada,
automaticamente ela toda pertence ao rio. Realmente deveria ter um mínimo de intervenção antrópica nessa área, se for pensar no sentido da legislação ambiental do Brasil. É, a, eu não sei muito, não sei muito bem como funciona essa legislação sobre o Pantanal, né? Sim, Mas a gente pode, de repente, estar fazendo uma live só por essas questões, né? Mas eu sim, sei que por essas questões de legislação mesmo, de conhecimento sobre as leis, né? De como que é regido isso. Se eu uhum. não me engano, não existem leis específicas Para para o o Pantanal. Pantanal. Não tenho certeza disso, tá? Não tenho certeza disso que eu tô falando. Mas eu acredito que não tenha leis específicas pro Pantanal. Tá. Tem uma questão do Pantanal que me preocupa muito com relação às queimadas, porque assim, ela afeta simplesmente a maior parte dos grandes mamíferos que tem da América do Sul e também dos felinos. Além da quantidade de peixes que é abundante na região do Pantanal e das aves também. Nós temos no Pantanal grandes ninhos de aves, né? Aves, inclusive, ameaçadas de extinção, como araras azuis e tudo mais, não é verdade? Sim, tem o projeto da professora Neiva Guedes, né? Ela me deu aula tanto no mestrado quanto no doutorado. E o projeto dela é lindíssimo. Então, são aves. Se eu não me engano, a arara azul tinha saído, né, de um limiar, mas parece que agora voltou novamente por questões das queimadas que houveram no Pantanal, né? Ela Sim, implanta ninhos artificiais, mas o maior problema é justamente a perda da vegetação, né? Porque esses animais sim, eles precisam de uma árvore chamada o acuri, né? Precisam dessa árvore e também tem uma outra específica para fazer o ninho. Eu me esqueci o nome dela agora, mas é para se alimentar e para fazer a nidificação, né? Que é montar o ninho, reproduzir, enfim. Então são ninhos muito bem elaborados. E aí, conforme sim, foi pegando fogo, os bichos também. Aves normalmente se refugiam, né? Mas muitos outros não conseguem se refugiar, como o caso de outros pequenos mamíferos, né, que tem um caminhar mais lento. Imagina um tamanduá-bandeira, né, como que ele sai dali. E aí nós temos também outros animais, de uma forma geral, que não conseguiram se refugiar, né, répteis, anfíbios. Então, toda essa biodiversidade ela foi queimada, infelizmente. eu vi, infelizmente, eu cheguei a ver na televisão, por exemplo, uma grande quantidade de. Fala, Nicão, beleza? Tudo bom, Nicolas? Eu vi uma grande quantidade de mamíferos, principalmente, né? Eu vi anta morta por causa das queimadas, cateto, eu vi também problemas com onça pintada, agora problemas com onça pintada, entre outros animais. Carol, Voltou aí? voltou. Agora você voltou aqui. Deu uma travadinha. Deu uma travadinha. É, então, Bom, e aí, sim, tem uma grande quantidade de médicos veterinários, biólogos, que estão trabalhando no Pantanal. Né? Nós estamos passando por uma crise ambiental e isso deve ser falado. Sim, nós estamos vivendo uma crise ambiental, leis de extrema importância sendo alteradas ou simplesmente anuladas, né? Conquistas que nós tivemos. Já é difícil
pessoal respeitar, né? Empreendedores respeitarem a própria legislação existente, imagina diminuindo, né, a quantidade de legislações e passando a boiada. Não, com certeza. E isso agrava ainda mais quando você pensa que você tem a Amazônia e o Cerrado que integram o Pantanal e protegem o Pantanal. Vamos dizer assim que ele acaba sendo a mata ciliar do Pantanal. E você tem uma agressão constante em cima desses dois biomas importantíssimos para o país, você acaba tendo uma sequela enorme no Pantanal, que acaba cada vez mais sufocando um bioma que já é tão frágil. Carol? Sim, Oi, o... aí. Oi, Oi, Carol. Pode falar. você tá travando para mim, Céu. Eu tô travando e você tá travando. Tá muito estranho. E a internet. Então, aí, eu acho que agora foi. Bom, enfim, Agora foi, Carol, vai. tá. Então, esse calor intenso que a gente está vivendo, esse período de seca intensa, a diminuição de chuvas tem sido afetado significa, significativamente pelas queimadas no Pantanal, né? E desmatamento na Amazônia. Esses são apenas alguns dos problemas ambientais que nós estamos vivendo, né? Problemas locais e globais, né? A pandemia mesmo, as questões do coronavírus, é importante a gente dizer isso, que de repente o coronavírus estava lá quietinho, dentro lá do seu, Uhum. dentro do seu, né, do seu hospedeiro intermediário ali, estava ali bonitinho na mata. E aí o homem simplesmente foi lá e tirou ele do ambiente que estava sendo confortável para ele, Sim. né? E aí ele achou uma forma de se multiplicar, a gente entrou em contato com o vírus, né? Então, quanto mais for preservado, mais interessante vai ser sempre para nós, né? Então, Sim, porque sabe qual que é o grande tem, problema disso, Carol? tem pode falar, eu tô te ouvindo, Celso. Tá. Sabe qual que é o grande problema disso, Carol? É o seguinte, é que o ser humano não aprendeu ainda que os biomas existem, o meio ambiente, aquela caracterização existe por algum motivo. E quando você mexe de forma tão drástica como você mexe, igual a gente está fazendo hoje, de uma forma tão brutal nesse biomas que se interagem, igual você disse anteriormente, tanto que o Pantanal é uma soma de biomas, né? Ele tem três biomas dentro de um só local, que é uma planície alagada. Você acaba fazendo o seguinte: você acaba tirando todo o, a, o controle, todo aquele sistema que já está de forma. Ele trabalha de forma contínua. Ele está sendo alterado de uma maneira que ele não vai poder mais suprir o que tem de necessidade, tanto para nós como para os animais que vivem naquele lugar. E isso é muito sério. É muito sério. É, é importante a gente frisar que cada espécie ela cumpre uma função, ela cumpre um dentro do bioma, dentro do ecossistema. Que a gente mexe nisso, a gente está retirando alguma coisa que a espécie estava prestando para manter equilíbrio. E de repente a gente vai lá, promove um desmatamento. A gente tem uma perda de espécies
que cumpriam determinados papéis na natureza, mas eles foram retirados. A gente vê isso, quantidade de pragas que aparecem hoje na quantidade de pragas que sempre estão aparecendo em monoculturas. Então, assim, quem é que controlava aquele bicho? Né? Quem é que se alimentava dele? Então, dentro da cadeia, esses processos eles acabam sendo totalmente desequilibrados. Sim. Então, assim, E o ser humano é mestre nisso. até o processo de polinização, né? Ele é interferido caso você retire aquela espécie. O excessivo de inclusive, mata os próprios inimigos. Tem funcionar muito bem sem o uso por exemplo, né, de forma sustentável. Existem fazendas no Pantanal não sustentáveis ao ecoturismo e continuam tendo rentabilidade, continuam tendo lucro, mantendo a fazenda, a biodiversidade viva. Sim, sim. Inclusive, tem um negócio interessante falando nisso aí que você falou, que teve uma matéria que saiu da Embrapa há mais ou menos um mês, falando que a agrofloresta ela dá mais receita do que o plantio convencional, por causa do valor agregado, entendeu? Que eu achei fantástico, porque prova que realmente, se você preservar o meio ambiente, o ganho é muito maior do que você degradá-lo. Isso é muito interessante. De uso de óleos essenciais, o uso de inimigos naturais para controlar pragas, né? Então, eu trabalhava com agroecologia. Nesse sentido, existem estudos que o produtor tem uma rentabilidade de floresta ao seu lado, né? Ou então intermitências de floresta no meio da plantação. E aqueles bichos que estão ali acabam com a própria cultura que está sendo o lucro é maior, né? A produtividade é maior, com o fato que a monocultura tem se tornado um problema muito grande. Carol, agora eu acho que voltou, Carol. Oi, Voltou, agora eu tô te ouvindo. tá. Oi? Você tá me ouvindo? Carol, assim, sabe, tá picotando sua voz, entendeu? Aqui pra Entendi. mim, eu queria que alguém falasse aí se tá acontecendo aí com vocês também ou é só comigo que tá picotando a voz da Carol. Agora eu tô te vendo normal, tô te ouvindo normal. Agora sim, Carol. Olha, eu não sei o que tá acontecendo, mas tá acontecendo. Não, é que tem que ser com luta, porque senão não tá normal, entendeu, Carol? Entendi, entendi. Tá Tá. cortando, ó. O José Ângelo falou. Tá cortando lá.
Olha lá, quer ver, ó, tem o José, inclusive, ele mandou um negócio legal aqui, ó. Ah, Problemas ambientais no país inteiro. Na região do Triângulo Mineiro, só tem canaviais, tá? Aqui, ó. Só tem canaviais. E isso acabou com o clima. A gente viaja hoje de Uberaba até Alexandria, na divisa com o Mato Grosso, pode cortar árvores. Daí, ó, eu achei que a sustentabilidade viraria moda, entende? Queria, queria, queria atrair pelo lucro e tal. Por que não aconteceu? Ó, é uma pergunta interessante. Essa é uma, tá? Essa é uma pergunta muito interessante com relação à sustentabilidade, que inclusive a gente conversou anteriormente aqui, né, Carol? Com relação à sustentabilidade. olha, Oi, Carol, tá me ouvindo? eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Responder então a pergunta em relação, né? Ela é uma meta que deve ser atingida, mas estamos vivenciando alguns problemas ambientais aí graves, não está conseguindo atingir essas metas. Se eu não me engano, essas metas eram até 2021, 2022, não me lembro o exato, mas a gente tinha uma meta a ser atingida, que era a meta de sustentabilidade, né? De produzir, diminuindo os impactos ambientais. Sim, Então, essas metas, elas não estão sendo atingidas devido ao lucro, né? sim, Devido ao lucro, a gente não está tendo, o lucro com a sustentabilidade, ele é mais lento, mas ele vem, e vem de uma forma muito para acontecer, né? Então, de fato, a sustentabilidade não está acontecendo. E a questão é o lucro e o lucro imediato. O lucro a curto prazo. Eu não quero ter lucro a longo prazo, eu quero prazo, quero para hoje, agora. Né? Então, isso tem sim causado esses problemas ambientais desenfreados. É importante a gente frisar que os problemas ambientais eles têm ligação com chuvas intensas, com enchentes intensas, né? Então, secas intensas, calor intenso, frio intenso e por aí vai. Então, tudo se intensifica com os problemas ambientais. tá. Tem um negócio importante também, que é importante frisar, que existe também uma questão extremamente importante que é a política nessa questão, que o governo atual saiu de todas as agendas internacionais ligadas ao meio ambiente. Ele não está, ele se desligou da Agenda 2030, ele se desligou da agenda da mudança climática, ele se desligou de todos os protocolos internacionais ligados ao meio ambiente. Logo, não é uma ação do governo atual cuidar do meio ambiente. Isso é uma coisa muito importante que, infelizmente, a gente tem que falar que o que está acontecendo hoje é isso, não é verdade também, Carol? Sim, nós temos alguns problemas ligados ao meio ambiente muito claros, né? A parte ambiental. A gente já sabia que não existia proposta, né? Não Sim. existia proposta de conservação ambiental. E agora, claramente, a gente está vendo o quanto isso está se intensificando.
né? Então, as políticas ambientais, elas estão sendo alteradas, as conquistas que nós tínhamos alcançado hoje em dia, nós estamos perdendo também, né? Muita coisa em que a gente tinha avançado, nós estamos entrando no verdadeiro retrocesso. Só que isso tem um efeito gritante sobre a economia, né? Porque o que é plantado aqui é a Travou, voltou. Acho que voltou. Vai. Fala pra. Será que voltou? Bom, você tá me vendo? Tá me ouvindo? A Rosiane, que participou da gente. Ah, caiu agora, a Carol. Caiu o sinal dela. A gente tá atravessando o problema desde o início aqui, tá, gente? Com a Carol, mas a gente tá insistindo aqui para falar sobre o, o Pantanal. Agora caiu de vez a conexão dela, né? Vamos ver se volta melhor agora. Ela já mudou de lugar. Oi, Carol. Aí, beleza, tá com voz, que bom. Eu vou falar, ó, se tem uma coisa que você tem que assistir essa live, porque o que a gente insistiu com essa live hoje, vocês não têm noção para estar transmitindo informação do Pantanal para vocês, tá? Tem uma coisa muito importante que você falou, Carol, é que o problema do retrocesso da política ambiental brasileira, e também tem um fator que é fundamental, a quantidade de poços artesianos que estão sendo abertos na região do Cerrado e no entorno do Pantanal Mato Grossense, tá? Que também causa um problema seríssimo de vazão de água dos rios da região do Pantanal. Não é verdade, Carol? Oi, você ouviu o que eu falei? eu ouvi algumas questões sobre os poços artesianos. Sim, é porque eu tive uma live anterior com o pessoal do Cerrado e eles me informaram que tem uma quantidade absurda de poços artesianos sendo abertos na região de vocês aí e que está diminuindo a vazão também das nascentes por causa de um abaixamento do lençol freático, que é outro problema também que está sendo atravessado e praticamente não tem controle nenhum sobre isso também hoje aí na região do Pantanal, nem no entorno do Pantanal, no Planalto. É por isso que eu digo que o maior problema ambiental do Pantanal é justamente o Planalto. Todas as ações que acontecem no Planalto vão interferir diretamente na planície, né? Tá. Diminuindo a vazão, diminuindo a quantidade de água que entra e aumentando a quantidade de sedimentos que está indo para lá, né? Tanto o uso excessivo de agrotóxicos quanto o uso de fertilizantes, né? Então, a chuva acontece e tudo isso é carreado para dentro do Pantanal, fazendo com que isso se acumule, né? Então, muitas atividades, principalmente pesqueira, que acontecia no Pantanal, hoje em dia eles relatam que eles já perderam isso, né? Que a quantidade de peixes diminuíram, né? Já houve uma diminuição na quantidade de peixes. Alguns problemas de saúde vêm sendo relatados também por interferência disso. Então, a questão das hidrelétricas também, eles relatam que não conseguem mais pescar. E era uma das principais atividades do ribeirinho, né? É uma das principais atividades dos povos tradicionais do Pantanal. Também tem a questão dos indígenas, né? Nós temos aqui os nossos indígenas. E eles também estão perdendo
para isso, principalmente no Mato Grosso, né? Temos aqui no Pantanal também, é importante a gente destacar que nós temos áreas sagradas dentro do Pantanal, né? Dentro do Pantanal e no entorno, que existem artes rupestres, né? A questão Sim, histórica que aborda tudo isso. Também tem lugares sagrados onde as pessoas fazem reverências, tem os cultos, né? Cultos tradicionais dos povos indígenas também. Enfim, então tudo isso a gente está perdendo, né? Aos poucos a gente está perdendo, principalmente é, pelo o desmatamento. É o meu ponto de vista, né? Eu vejo o desmatamento como um problema assim gigantesco, né? E que já precisa ser parado. Por quê? Porque a quantidade de terras que existem, elas já são suficientes para áreas agricultáveis, sim, né? E já é suficiente também para a pecuária. E existem outros modos de fazer. Existem modos sustentáveis. A questão é que a viabilidade das carnes sustentáveis, da carne verde, vamos dizer assim, ela é muito cara. Mas por quê? Porque a maioria não faz. Né? sim, Então, quando você tem um produto raro, esse produto raro ele custa caro. sim, Então, sim, não é um concordo produto. plenamente. Aliás, tem uma leitura muito importante para se fazer com relação ao Pantanal e todos os biomas do Brasil, que a maior meta do governo brasileiro devia ser o Brasil deveria ser o país mais sustentável do mundo. Não deveria ser ninguém. Existia um país com uma sustentabilidade maior que a do Brasil. Sabe por quê? O maior tesouro que a gente tem no Brasil é a nossa biodiversidade e o nosso meio ambiente. E daí, quando eu fico fazendo live aqui, por exemplo, igual eu estou fazendo essa com você, como eu fiz da Caatinga, como eu fiz do Cerrado, como eu fiz da Mata Atlântica, dos Pampas, inclusive o Alexandre estava aqui dos Pampas, a Rosiane está aqui, que fez a live anterior com a gente sobre a Agenda 2030. E quando você vê, o discurso é totalmente retrógrado do governo. Parece que é uma briga contra o meio ambiente. É como se fosse ele é nosso inimigo mortal e se a gente não combater, a gente não vai conseguir desenvolver, a gente não vai conseguir ter progresso. É essa leitura que eu vejo, na verdade, ô Carol. É essa. A leitura que eu tenho é exatamente essa também, Celso. Porque, assim, é, existe a questão dos serviços ecossistêmicos que são entregues de forma aprimoradíssima para nós, né? Sim, A qualidade do ar, a qualidade da água, os alimentos, os nossos alimentos, né? São todos os serviços ecossistêmicos e a natureza está te entregando ela o tempo todo. Conforme sim, você vai diminuindo isso, né, a gente vai ter maiores temperaturas, né, climas mais drásticos e intensos, uma qualidade da água em que a gente vai perdendo, né, que vai cada vez diminuindo e também diminuindo a quantidade de água. sim, sim. E a gente começa a usar até essas águas do subsolo, né, do Uhum. lençol freático. Enfim, então são diversas formas, inclusive para as plantas, para a gente poder comer, né, para o gado em si, ele precisa desses serviços ecossistêmicos para continuar mantendo a, a quantidade de água que chega para ele poder irrigar a plantação dele, para ele poder dar água para o gado dele, para ele poder entregar aquela ração feita à base de milho, vamos dizer assim, né? Ou à base da soja, enfim. Então, além do retrocesso ambiental, a gente está entrando num retrocesso econômico, porque o mundo se preocupa com a parte ambiental. Então, a gente vai começar a diminuir, inclusive, as exportações. A gente vai Sim, deixar de exportar, porque os governos do mundo afora, eles estão preocupados com as políticas ambientais. E eles sim, têm essa noção e entendimento. Mas por quê? Porque eles respeitam a ciência.
Eles respeitam o que a ciência traz, o conhecimento que a ciência tem e o que os cientistas vêm alertando há 30 anos atrás, Sim, né? Falando dos problemas em que a gente ia vivenciar. E com certeza a gente está vivenciando secas intensas, chuvas homéricas, né? Com inundações, problemas de inundação na vida das pessoas, na cidade das pessoas, né? Porque o rio acaba enchendo e extravasando, né? Pela lógico. quantidade excessiva de água que está chegando. Mas tudo com muita intensidade. E tudo que é demais não é bom. A gente sabe disso. Com Né? certeza. Tudo que é excesso não faz bem. A gente sabe disso. O nosso corpo diz isso também. E a natureza, ela responde da mesma forma. E tem uma coisa importante também, como a gente disse anteriormente, existe um equilíbrio ecológico que deve ser preservado. Porque toda vez que o ser humano tentou interferir de alguma forma nesse equilíbrio ecológico, ele fez errado. Nós temos históricos disso no mundo. Nós temos coelho na Austrália, que o ser humano introduziu e deu um problema seríssimo que causou uma das maiores secas da história da Austrália. Nós tivemos os gatos da Nova Zelândia, que causou um problema ambiental seríssimo, que começaram a virar gato selvagem e matar a espécie que não tinha o gato como inimigo. Nós tivemos pássaros que foram levados da Ásia para a América do Norte para combater praga de lavoura que causaram um problema sério. Eles tiveram que matar milhões de pássaros porque se reproduziram demais e ficou fora de controle. Nós temos o javali aqui na América do Sul que foi trazido pelos europeus e agora estão causando problemas seríssimos nas lavouras aqui da América do Sul. Então, quer dizer, por que você causar um desequilíbrio tão grande ecológico, igual está sendo causado hoje, por exemplo, no Pantanal, com essas queimadas, com todo esse problema que a gente está tendo, que está causando problema, inclusive problemas de água na Catarata do Iguaçu. Esses dias atrás o Iguaçu estava praticamente vazio. Você via todas as rochas do Iguaçu. Era um absurdo aquilo. É, uma coisa interessante que você falou, Celso, é a questão do javali, tá? Sim, Tem uma lei que permite a caçada do javali. sim. Só que aí tem um problema muito grande por trás disso, que nós Aham, temos porcos nativos aqui no Pantanal, sim, né? Temos porcos daqui mesmo. E muitas vezes sim, eles são, inclusive, confundidos, tá? sim, Tem uma outra questão que eu vou expor aqui, porque existe muitas empresas sérias, né? Fazendas sérias que cuidam da preservação ambiental e que estão preocupadas com isso, né? Fazendo o ecoturismo de uma forma sustentável. Mas nós chegamos a ter um problema aqui no Pantanal com caçadas, inclusive sim, de onça. As sim, caçadas, elas ainda são um problema. O tráfico de animais ainda é um problema, né? Muitas espécies, muitos programas de conservação acabam perdendo para esses problemas, como o tráfico de animais silvestres, as sim, queimadas, o desmatamento e as estradas. Nós temos índices altíssimos de atropelamentos, né? De jaguatirica, de anta, de tamanduá-bandeira, enfim, e por aí vai, né? São mas N problemas que a gente tem na estrada. Então, alta velocidade e ninguém faz nada em relação a isso, sabe? Sim, sim. existem os programas que eu conheço, são diversos programas de conservação que continuam fazendo, que continuam relatando esse problema. Mas o que eu quero dizer é, não existe uma política, né? São ONGs e programas com cientistas renomados que continuam fazendo conservação, mas não política ambiental. Não tem política pública, na verdade, para cuidar do meio ambiente, né? Nós temos. Você acredita que
O Brasil ganhou a primeira ponte verde sobre uma rodovia em Santa Catarina esse ano. O Brasil não tinha um pontilhão verde para travessia de animais. Ganhamos o primeiro. Isso é um absurdo. Nós temos uma das maiores biodiversidades do mundo e todas as nossas rodovias, todo animal tem que atravessar no meio dos carros para passar para o outro lado. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. Você não ter um lugar específico para esses animais transitarem. É um absurdo, eu concordo totalmente com você. É, os índices de atropelamento são altíssimos aqui. Você pega a estrada, você vai encontrar animais atropelados o tempo todo. Aqui é gambá. Aqui é gambá. Todo dia eu vejo um gambá morto na rua. Todo dia. Todo dia eu vejo um gambá. Eu saí de Campos do Jordão, peguei uma rodovia, eu encontro com um gambá atropelado. É uma coisa absurda. Aqui é. Pegou a estrada, você vai encontrar Tamanduá Bandeira, Tamanduá Mirim, vai encontrar Jaguatirica, vai encontrar Anta, vai encontrar Tamanduá, Coati, Tatu, enfim. Carol, faltam 4 minutos, menos de 4 minutos para terminar nossa live. A gente conseguiu fazê-la. E por sinal, agora no final melhorou. Isso é muita sacanagem. É verdade. Mas é o seguinte, eu já quero te convidar para uma outra live para a gente conseguir fazer ela inteira, tá? Porque merece, porque ficou tanto assunto ainda para ser falado aqui ainda, tá? Muito assunto. E esse bate-papo, embora com esses intempéries que a gente teve, que a gente começou meia hora depois da live para conseguir estabilizar um pouco o sinal, tá? E eu queria, primeiro, demais agradecer a sua paciência de estar aqui até agora com a gente, mesmo com todos esses problemas que tiveram. Eu quero te convidar para a próxima já, para a gente fazer mais uma de Pantanal que merece, porque eu fiquei sabendo coisas muito interessantes hoje, o pessoal também. Essa live vai ficar gravada, tá bom, Carol? Aí vai estar à disposição. E, e espero que divulguem essa live, porque merece ser divulgada e que para todo mundo ver. E mesmo o pessoal que entrou na primeira e não conseguiu continuar e que vá agora nessa segunda. E agora eu queria deixar as palavras finais para você, Carol. Tá bom? Para você se despedir do pessoal aí. Bom, agradeço a todas as pessoas que passaram por aqui ou que estiveram e que insistiram também da gente estar aqui, né? Infelizmente, a gente não tem controle sobre tudo, né? Uhum. A vida é assim, nós não temos controle sobre tudo. E agradecer muito, Celso, o seu convite, tá? Estou à disposição, sim, para uma próxima live. A gente pode combinar, vamos combinar, a gente faz a divulgação. E eu coloco à disposição, né, para quem saber mais, quem quiser, tiver curiosidades, né, tem o meu Instagram, é só seguir, é só ir lá. Eu diversas publicações em que eu levanto diversas temáticas, principalmente ambiental, né? Então, agradeço demais a todos que estiveram aqui presentes nessa live e me encontro à disposição, que alguém tiver alguma dúvida ou quiser levantar alguma questão, estou à disposição para esclarecer, né? E sim, Celso, só marcar. Vamos marcar de novo, a gente faz tudo de novo e melhor ainda. E como eu disse para você anteriormente, eu estou extremamente grato por todas as lives que eu fiz até agora. Essa, se não me engano, é a 23ª que eu já estou fazendo. Agora estamos com mais um estado, Mato Grosso do Sul, representado aqui pela Carol. E realmente está sendo um prazer, um aprendizado absurdo. Todas as nossas as lives estão à disposição, tanto no Instagram, quanto também no nosso canal no YouTube, na Ecosoluções no YouTube, está lá também à disposição a live. E todas estão lá. E é tudo conteúdo gratuito, de qualidade, para todo mundo ter acesso à informação ambiental. Carol, muito obrigado. Grande abraço.